A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, trazendo em nossos estúdios o Dr. Rodrigo Pagliari. Ele é dentista, cirurgião dentista, com um consultório aqui em nossa cidade de Uberlândia, e nos trará relevantes informações a respeito da atividade diária de um cirurgião dentista e o que cada um dentro da sua área de trabalho faz. Então nós agradecemos muito, doutor Rodrigo, a sua vinda aqui conosco. Gostaria de que você fizesse uma apresentação sua, para nossos ouvintes. Pois bem, Ramon, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Um abraço a você, a equipe técnica e todos os ouvintes da Rádio Visão. Prazer muito grande poder colaborar com algumas informações que muitas vezes as pessoas passam sem sabê-las e de repente sofrem aí por algum mal da boca, dos dentes, Eu me formei em 1999 na Universidade Federal de Uberlândia, escola esta a qual eu tenho maior respeito e gratidão eternas por ter colaborado pela formação que tive e pelo profissional que sou hoje. Eu fiz na Universidade Federal de Uberlândia a graduação e depois eu fiz o mestrado na área de reabilitação oral. Então tenho um acompanhamento acadêmico e que levo isso para o meu consultório no dia a dia. Bem, Rodrigo, a propósito disso, muitos cirurgiões dentistas se formam cada ano no Brasil. Esses profissionais estão devidamente capacitados e têm consciência da realidade que irão enfrentar no dia a dia do seu trabalho? Olha, Ramon e ouvintes, a formação acadêmica em odontologia hoje tem sofrido algumas variações de matriz curricular, algumas diferenças entre uma escola e outra. Mas o Ministério da Educação e Cultura tem tentado adequar essas matrizes e fazer com que o ensino de odontologia no país atenda, sim, às demandas das mais diversas regiões que a gente tem. Então o aluno ele não sai com experiência e vivência, mas ele tem uma boa formação acadêmica hoje sim no nosso Brasil. E a faculdade de odontologia possui grades curriculares adequadas a essa realidade nossa, regional, ou mesmo um país como o nosso, com a dimensão que ele tem? Contando com a dimensão do nosso Brasil e das diferenças entre essas regiões, as incidências e prevalências das doenças bucais são diferentes. O acadêmico sai da faculdade em condições de abrir seu consultório e iniciar um trabalho clínico. E pode sim iniciar uma vida clínica, porém alguma conclusão da sua formação vai se dar assim que ele começar a se deparar com a realidade de cada local onde ele vai escolher para trabalhar. Mas assim, a formação acadêmica hoje é bastante suficiente e muito bem acompanhada. Algumas pesquisas, doutor Rodrigo, têm nos mostrado que existe uma grande concentração não só de cirurgiões dentistas, mas também de médicos e outros profissionais da área de saúde na região sul e sudeste, e deixando as outras regiões do país com necessidade desses profissionais. O que a gente pode fazer para resolver isso, Pelo menos levando aí a toda a população dos estados mais distantes, do polo que concentra a maior população no Brasil, mais profissionais da área de saúde. Isso é uma realidade que não é de hoje, Isso é uma história que a gente tem. Os grandes centros, as regiões mais ricas do Brasil, as regiões mais favoráveis, com cidades maiores e mais pertas umas das outras, que oferece uma vida social, vamos chamar assim, mais plena, mais recheada de afazeres, estão por aqui, na região sul e sudeste. O que o Conselho Federal de Odontologia, os conselhos regionais de odontologia preconizam é um número de habitantes por dentista, é uma distribuição per capita disso, E de fato, as regiões norte e nordeste ficam muitas vezes sem o profissional, talvez por não ter um atrativo a mais para aquelas regiões dos profissionais que aqui se formam. Mas lá também tem as escolas de odontologia, A gente teve um momento aí que houve uma criação indiscriminada de cursos de odontologia aqui na região sudeste e sul,
o que gerou uma superpopulação de profissionais da área. Isso agora tem sido um pouco mais controlado para que haja esse equilíbrio e essa distribuição per capita de dentista por habitantes. Bom, a propósito disso, doutor Rodrigo, a escolha de cursos de pós-graduação, especializações e outros afins está baseada na afinidade pela área ou se relaciona apenas com o retorno financeiro? Ramon, essa pergunta é uma pergunta que as duas respostas cabem, né? A gente pode ver aqueles que têm um ideal de ser cirurgião, que gostam da cirurgia, outros não gostam da cirurgia, não gostam das circunstâncias de operar, mas gostam da prótese, gostam da estética e tudo mais. Então tem aqueles que se realizam na pós-graduação por ideais, porque sempre quiseram ser um cirurgião ou um reabilitador, mas tem aqueles que de fato pensam, porque investem numa pós-graduação esperando um retorno financeiro. Isso é uma realidade. O que talvez o acadêmico não saiba hoje ou não perceba hoje é que de sair da graduação e de imediato já escolher uma pós-graduação, talvez ele incorra em um erro. Porque ele não sabe onde ele vai trabalhar, ele não vai ter uma certeza da sua demanda, de repente se especializa ou busca algo que dê retorno financeiro, mas que de repente não vai ter pacientes para aquilo, de repente não vai ter pessoas que fomentem o seu ideal. Eu quero ganhar dinheiro com cirurgia, mas eu estou trabalhando num lugar que ninguém faz cirurgia, então essas coisas precisam ser bem pensadas pelos recém-formados. Atualmente a odontologia faz parte do PSF, que é o Programa de Saúde da Família. O PSF está atendendo a grande maioria da população que necessita de cuidados bucais? A odontologia tem aberto o seu leque de serviços e de trabalhos e técnicas e materiais, enfim. A pesquisa odontológica tem aumentado muito as ferramentas que o profissional tem para oferecer, mas nem sempre nós conseguimos executar isso num programa de saúde da família. Você, de repente, para devolver uma estética dental, você, de repente, para devolver um elemento perdido por prótese ou com prótese, né? Você, de repente, para devolver ao paciente a condição de mastigação, você precisa de um consultório, você precisa de um laboratório de prótese, você precisa de uma terceirização de trabalhos. Isso vai gerar um custo e isso tem a necessidade de envolver mais pessoas. O programa de saúde da família é um programa bem legal, bem interessante, mas que limita a ação da odontologia especificamente falando. Enquanto que um médico, com as suas informações locais, consegue atingir uma família quase que toda, o dentista, com as suas informações só ali no local, ele fica bastante limitado com os resultados. Muitas vezes o dentista vai chegar numa família onde há consequências de desinformações grandes, então já há dentes perdidos, há elementos dentais que precisam já de um tratamento mais avançado e mais complexo, como, por exemplo, fazer um canal, fazer uma cirurgia periodontal. Coisas desse tipo acabam limitando a odontologia no programa de saúde da família. Seria mais a questão preventiva, uma orientação de procura de profissionais que pudessem fazer um atendimento mais completo. Com certeza, seria ideal se nós tivéssemos um PSF linkado a um programa de prévia adequação bucal, de prévio atendimento desses pacientes, aonde nós colocamos um trabalho e para que esse trabalho dure, a gente tem a condição de acompanhar com informações constantes. Não só quando a gente coloca um trabalho, mas pegar aquelas crianças em idade escolar, aquelas crianças que não tiveram nenhum problema ainda e vamos torcer e vamos fazer alguma coisa para que essas crianças não tenham. O grande problema que eu vejo no meu consultório hoje, Ramon e ouvintes, é a desinformação a respeito de onde vem a doença bucal. O que é que te leva a perder um dente? Por que eu estou tendo que fazer um implante? Por que eu precisei fazer um canal? O que disso é mito, né? E o que disso é verdade? E outra coisa, nós precisamos no Brasil e em Uberlândia e como seres humanos, lembrar que as causas e as consequências, elas são diferentes. Eu preciso trabalhar com causa, eu preciso trabalhar com causa só para que eu diminua essas consequências, porque enquanto eu ficar trabalhando em cima das consequências, nenhum outro programa social, seja de saúde da família ou seja esses programas preventivos, vão funcionar. Exatamente o que acontece em quase todas as áreas de atuação, né? Não só na odontologia, como na medicina, né? Como na segurança pública, como em todos os aspectos aí de organização social que o nosso país tem, né? Mas especificamente, doutor Rodrigo, quais são as especialidades que o cirurgião dentista pode se especializar e o que faz cada uma delas?
É interessante, a gente teve algumas especialidades aí se dividindo, outras se incrementando, né? Mas basicamente a gente tem assim, dentro da faculdade de odontologia, na grade curricular do curso de graduação, você aprende sobre dentística restauradora, você aprende sobre endodontia, você aprende sobre prótese dentária, você aprende sobre cirurgia bucal, você aprende sobre periodontia e implantes, você aprende sobre odontopediatria, você aprende ortodontia, a gente tem boas noções de cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia de níveis hospitalares, né? Por incrível que pareça, é um cirurgião dentista quem trabalha em nível de centro cirúrgico, em ambiente hospitalar, com anestesia geral. A gente tem aí programas de atendimento a pacientes especiais, também se dão em nível de centro cirúrgico, pacientes com comprometimento neurológico. A gente tem pacientes que já passaram da idade de ir ao consultório, pacientes idosos, pacientes acamados, onde a odontologia também atua com a parte de odontogeriatria. Existem algumas demandas hoje no consultório odontológico para aqueles atletas de grande rendimento, de alto rendimento, atletas que têm um nível de disputa, de impactos e tudo mais, e aí entra a odontologia do esporte. Nós temos, além disso, as camadas básicas do curso de graduação, que um cirurgião dentista também vai desenvolver as áreas acadêmicas da pesquisa, vai desenvolver em laboratório os materiais dentários, os materiais odontológicos, né? E aí a gente tem dentro dessa gama de opções tudo aquilo que é feito na graduação, tudo aquilo que é desenvolvido em laboratório, tudo aquilo que leva ao aumento, ao crescimento das evidências científicas para que a gente leve isso para dentro da sala clínica, para dentro do consultório e, enfim, a gente coloque isso em prática a favor do paciente. Bem, doutor Rodrigo, vamos abordar agora especificamente os problemas de saúde bucal. Tratar sobre isso para instruir a população sobre como maneira preventiva, o que ela pode fazer para evitar alguns problemas que possam trazer algum tipo de aflição até, né, a dor, né? Normalmente as pessoas deixam para a última hora, eles sentem dor, às vezes chega lá e está com um problema mais agravado, né? Então, quais são os maiores problemas de saúde bucal que nós temos aí no nosso contexto de população? Boa a pergunta e a resposta é bem conhecida, né? A cárie e a doença periodontal, que são doenças bacterianas. A cárie, a primeira delas, é a doença bacteriana dependente de alguns fatores que acomete os tecidos mineralizados da boca, os tecidos mineralizados do elemento dental, né? A cárie acomete esmalte, dentina, cemento radicular, dentina radicular. E a doença periodontal, que também é uma doença bacteriana de multifatores, que compromete, uma vez instalada e uma vez presente nos dentes, estimulam o periodonto, a gengiva, o ligamento da gengiva com o dente, da gengiva com o osso de suporte e os tecidos moles em volta do dente, adjacentes ao dente. A doença periodontal, então, é a perda, é a lesão dessa parte periodontal causada também pelas bactérias. Então nós temos cárie e doença periodontal como 95% dos problemas bucais hoje, de uma população deseducada, de uma população que deixa as coisas para a última hora, de uma população que tem um caráter curativo de busca e não preventivo, né? Além da cárie e da doença periodontal, que são doenças bacterianas, a gente tem as doenças virais da boca e a gente tem as doenças fúngicas da boca. E a gente tem o câncer bucal, que é uma doença que tem crescido, que tem aumentado e que exige do próprio paciente, assim como foi orientado às mulheres, né, sobre o autoexame da mama, nós dentistas também devemos orientar os pacientes sobre o autoexame da boca, né, abrir a boca diante do espelho e procurar lesões, procurar coisas diferentes, procurar aquela afta que não sara há mais de 10, 15, 20 dias. Eu tô com uma afta aqui, essa afta não sara. Por que essa afta não sara? Às vezes ela não dói. A afta a gente sabe que dói, né? Então às vezes lesõezinhas assim vão passando, não é uma doença para ir lá, colocar a anestesia, colocar o motorzinho, colocar a restauração, mas é uma coisa que o paciente pode observar, deve observar. Então a gente tem a doença periodontal, a cárie, as doenças virais, as doenças fúngicas e o câncer bucal. Para prevenir tudo isso que você falou, doutor Rodrigo, o que fazer? Hoje a gente sabe que tem uma epidemiologia bem clara. Há pacientes de grande risco de cárie e há pacientes de grande risco de doença periodontal. Esses pacientes são mais ou menos
conhecidos quando eles vão ao consultório. Então, como é que a gente evita doenças causadas por bactérias? A maioria das doenças ou das alterações dentárias ou das alterações gengivais, ela vai ser prevenida com higienização, escova e fio dental. Técnica de escova, técnica de fio dental. O paciente não basta, eu escovo os dentes, eu uso o fio dental, mas como você tem escovado esses dentes? Como você tem usado esse fio dental? Que escova é essa? Qual o tamanho dessa escova? Essa escova alcança as áreas importantes, né? O que é o sulco gengival? Quais são as áreas higienizáveis? Esse cara usa prótese, essa pessoa tem implantes? Como é que se procede com a higiene bucal em cada um desses grupos de pessoas, né? Eu sou um paciente que todas as vezes que vou ao dentista, todas as vezes eu tenho cárie. Por que será que esse quadro não muda? Né? Essa higienização não está legal. Toda vez que eu vou eu já fiz 2 ou 3 cirurgias na gengiva. Toda vez que eu vou lá, o dentista fala que eu tenho que operar a gengiva. Por que isso acontece? A higiene não deve estar legal. Então, a higiene bucal, escova e fio dental são os elementos primordiais, essenciais, indispensáveis para a manutenção da saúde bucal. Então, vamos tratar aqui do assunto da escovação. Primeiro, a escolha da escova adequada. Seria uma orientação que pode ser passada aos nossos ouvintes, bem como a técnica, que se for possível passar verbalmente, né, a técnica de escovação. O que pode ser levado aí para que haja uma prevenção em doenças bucais? Bom, as escovas hoje, o mercado das escovas hoje tem várias formas, tamanhos, modelos, né, e cores e etc. Eu sugiro ao ouvinte que opte sempre por uma escova bem macia, não mole, mas uma escova macia, né? Uma escova que tenha cabeça pequena, uma escova que vai alcançar. E hoje nós temos escovas com tecnologia de cerdas. Nós temos escovas com pontas afiladas, com cerdas de pontas afiladas. Nós temos escovas hoje com grande poder de remoção de placa, sem que ofereça trauma, lesão naqueles pacientes que têm o periodonto sensível. A sensibilidade dentária muitas vezes inibe o gesto da escovação. O trauma, o toque da escova na dentina exposta na região ali cervical dos dentes já é suficiente para desestimular a higiene, né? O cara sente dor, então ele não escova. Ou às vezes ele escova e está saindo sangue. Será que ele fica naquela, eu estou me machucando? Será que isso aqui está inflamado porque eu não estou escovando? Então essa dúvida vai ter sempre, né? Mas a escova de dente deve ser macia, cabeça pequena. O fio dental, nós temos fios de várias características também, os monofilamentares e os multifilamentares. Às vezes há uma queixa de que os multifilamentares acabam rasgando, acabam se desfiando. Aí nós precisamos observar se não é a interface dente que está sendo limpa, que tem problema para rasgar o fio, ou se de fato é o fio dental que não tem qualidade, né? Então a gente precisa checar isso. E isso a gente vai fazer numa consulta criteriosa. Por que esse fio não passa aqui? Por que essa escova faz essa gengiva sangrar? Então tudo isso precisa ir lá no consultório, procurar seu dentista e pedir a ele o seguinte: me orienta quanto à higiene bucal, me mostra onde que eu levo a ponta dessa cerda, me mostra como é que eu movimento a cabeça dessa escova. Por que essa cabeça é pequenininha? Por que essa escova, quanto mais macia, mais limpa? Tem uma dúvida, mas às vezes a gente acha que a escova tem que ser firme, dura, para ela conseguir remover a sujeira, e não é verdade. Uma escova dura passa por cima, uma escova macia consegue tocar todos os dentes lá atrás, enfim, uma escova macia, o fio dental, técnica de fio, técnica de escova, você vai pedir ao seu dentista, vai procurar um profissional da área, onde você vai poder ser orientado com o espelho na mão e vai identificar quais são as áreas que eu preciso higienizar, o que de fato me faz mal aqui, o que de fato tem me mantido como um paciente doente. Bem, ouvintes, vamos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com o nosso Visão do Momento, conversando aqui com o Dr. Rodrigo Pagliari, ele é cirurgião dentista aqui em nossa cidade de Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Bom, nós já falamos sobre a escova dental, já falamos sobre o fio dental e eu gostaria de saber sobre o creme dental. Assim como as escovas e os fios, a gente tem uma gama de cremes dentais, né? Os cremes dentais hoje, vamos chamar assim, os nacionais, né? Os cremes dentais feitos no Brasil, comparando com o resto dos outros cremes dentais, nós temos aí talvez os melhores produtos para higiene bucal do mundo. Nós temos excelentes pastas, o que diferencia uma pasta da outra no quesito abrasividade, né? O que diferencia uma pasta da outra é que os géis dentais são menos abrasivos do que os cremes dentais. Ambas, todas elas são compostas de sabão, flúor, sabor
e o abrasivo, que é o elemento de higiene mecânica, que é o elemento que vai promover, juntamente com a escova, essa limpeza mecânica da placa, certo? Então, os cremes dentais, para quem tem dentes sensíveis e dentinas expostas, para quem tem essa necessidade da dessensibilização, existem cremes especiais terapêuticos para isso. Lembrando que o creme sozinho não faz milagres. Tem indicações para isso, mas eles são produtos que também precisam da orientação do dentista para se tirar o máximo das características deles. Quando que deve se iniciar a escovação? Qual a faixa etária que deve se iniciar a escovação? Porque, na verdade, tem desde criança, né, um conceito de que a escovação ela não é uma necessidade, é uma obrigação. Então, eu gostaria que você explanasse sobre isso para nós, para desmistificar isso. Boa pergunta, né? Porque nós somos, quando eu digo eu como dentista, né? Você, Ramon, os nossos ouvintes, muitos deles vão identificar o que eu vou dizer agora. Muitas vezes, somos de uma faixa etária que a primeira vez que eu fui ao dentista, eu já não tinha alguns dentes na boca. Então, existem muitas pessoas que quando tiveram acesso à odontologia pela primeira vez, tudo isso por uma história, por uma época, né, por uma família de vários filhos, um pai que não tinha como promover isso dentro de casa e muito menos a odontologia tinha alguma coisa para dar. Hoje nós sabemos o seguinte, que se a gente tiver a informação necessária, se a gente botar isso em prática, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração, ela não vai ser geração de perder dentes. A gente já consegue prever e fazer diagnósticos antecipados de riscos e começar a partir do primeiro dentinho que vier à boca, já precisa se fazer escovação de dente. Antes de vir o primeiro dentinho na boca, já se preconiza a higiene bucal dessa criança. Já se preconiza a higiene bucal do bebê após as mamadas e mais, a gente já sabe da importância da higienização do seio da mãe após a mamada. Então a gente começa a quebrar ciclos de colonização bacteriana, a gente já começa a interromper uma história bacteriana num bebezinho de colo e, com certeza, isso é uma ideia cultural de prevenção. Começa lá atrás, intrauterinamente, um conceito, a mãe saudável, esse neném nasce, vai mamar, eu vou limpar o seio, eu vou limpar a boca do neném, eu vou limpar essas mamadeiras, eu vou limpar essa chupeta, e ele nasceu dente, ele vai começar a mastigar, ele vai começar a escovar dente, e até os 8, 9, 10 anos, sob supervisão da família, sob supervisão do pai e mãe. E até os 8, 9, 10 anos que o pai e mãe fazem a supervisão da criança, nós estamos colocando nela o hábito, a cultura do cuidado. Terminou de comer, eu preciso escovar. Terminou de comer, eu tenho que passar fio dental. Então vai crescer, vai para a escola, vai começar numa idade escolar, uma criança que já traz de casa os conceitos de higiene bucal. Mas se o pai e a mãe não tiveram, porque os avós não tiveram, há uma chance dessa criança também não ter. Então quando que a gente começa? Desde sempre, desde agora. E a tendência é mudar o cenário. Importante, doutor Rodrigo, essas suas colocações, que traz aí uma informação relevante para o nosso ouvinte, né? Então, mas eu gostaria de perguntar a respeito de quantas vezes deve-se fazer uma escovação diariamente? Há uma cultura de escovar os dentes 3 vezes por dia. Isso ficou meio consagrado pelo uso, porque no Brasil nós temos uma cultura de acordar cedo, almoçar meio-dia e jantar à noite para dormir. Né? Em alguns países da Europa ou dos Estados Unidos, alguns estados nos Estados Unidos, não é essa a nossa rotina de horário, de manhã, de tarde e de noite, né? Mas a gente sabe da epidemiologia que a cada 8 horas eu consigo interromper essas bactérias. A cada 8 horas eu consigo trabalhar nesse chamado biofilme dental. Antigamente nós chamávamos isso de placa dental, né? Placa bacteriana. Hoje nós damos o nome disso de biofilme dental e a gente sabe que 3 escovações por dia vai gerar uma média de a cada 8 horas eu desorganizar essas bactérias. Então se eu fizer uma escovação de manhã, uma escovação logo após o almoço e uma escovação antes de dormir, com certeza eu vou eliminar muito da incidência e da prevalência das doenças bacterianas na minha boca. E o fio dental, 3 vezes por dia também, ideal que fosse. Assim que eu escovo, eu uso fio dental. Assim que eu uso fio dental, eu escovo, né? Mas eu, como alguns pacientes já me questionaram, mas eu não tomo café de manhã cedo, eu tenho que passar o fio dental? O fio dental não é para tirar um pedacinho de coisa que ficou ali. O fio dental também é para atingir aquelas áreas que a escova não atinge e para eliminar bactérias lá também. Então
Então o ideal é que a gente conseguisse fazer 3 vezes o fio e a escova, de manhã, de tarde e à noite. É um pouco complicado isso aí, a gente colocar isso numa rotina, né? Porque tem muitas das vezes as pessoas não colocam dessa maneira, né, doutor? Ramon, os horários em si, né? Às vezes eu acordo em cima da hora, ou eu trabalho aqui pertinho de casa mesmo, então eu vou ali, abro a minha empresa e depois eu volto para tomar café. Não tem nenhum problema. A pessoa pode escolher 3 momentos do dia e inserir essas escovações no seu dia a dia. O que não dá é para o paciente chegar no seu consultório e dizer assim: doutor, mas eu tô doente de novo. Aí você fala para ele assim: mas você não inseriu no seu dia a dia essas higienes, essas escovações. Isso é para o seu bem, isso é você quem tem que fazer. Então a consciência entra daí, né? Se eu quero ser saudável, eu preciso fazer. Qual é a periodicidade, né, doutor, de que uma pessoa deve procurar um consultório dentário? Isso vai variar de quais são as incidências, né? E que paciente que é esse? Nós chamamos no consultório, nós chamamos entre nós colegas dentistas, né? Esse é um paciente periodontal. Significa que ele é um paciente que tem doença periodontal. Esse é um paciente periodontal. Esse paciente periodontal, muitas das vezes, Ramon, ele precisa ter o acompanhamento do seu dentista, do seu periodontista, de 3 até 4 vezes por ano. É maçante, é dificultador para o sucesso, mas ele não pode se desgarrar dessas terapêuticas, ele não pode se distanciar, porque a doença periodontal é implacável. A doença cárie, você controla esse paciente um pouco mais facilmente, você consegue com higiene bucal segurar um pouco mais esse paciente de cárie. Mas no geral, como é que seria uma rotina de consultório para uma prevenção? Aquele paciente que sempre vai ao consultório, uma vez por ano. Tem pessoas que sim, 2 vezes por ano, a maioria delas. E aí a gente consegue trazer esse paciente sob orientação, sobre cuidados. A gente faz aquilo que precisa fazer, a gente zera aquele quadro de inflamação gengival, a gente revê algumas restaurações desadaptadas, a gente coloca esse paciente em condições de ficar mais um tempo, de ir viver a sua vida, depois até o ano que vem a gente volta e retoma daqui e revê essas coisas. Então uma média de 2 vezes ao ano, uma vez ao ano para alguns, 2 vezes para outros, e alguns mais graves até 3, 4 vezes. Portanto, doutor Rodrigo, sua resposta para que então haja por parte de nós todos a procura de um profissional qualificado para fazer esse acompanhamento e essa profilaxia e também a verificação de alguma doença bucal. Tem uma relação muito grande dente infeccionado com lesões musculares? O paciente... Ramon, deixa só eu recapitular um pouquinho da pergunta anterior. Quem vai dizer quantas vezes você, ou eu, ou qualquer um dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí, quem vai dizer quantas vezes ele precisa ao dentista é o dentista dele. É a pessoa que o acompanha, né? Fica um pouco vago dizer assim 1 vez, 2 vezes ou 4, 5 vezes, mas quem é que sabe de você? É o seu dentista, né? As lesões bucais inflamatórias, elas significam alguma coisa do ponto de vista corpo, né? Existem aí, é mito ou é verdade de que há lesões em atletas advindas de lesões bucais? A gente não pode dizer que a lesão do dente causa lesão da perna, mas a gente precisa ficar atento que as lesões bucais disponibilizam bactérias nessa corrente sanguínea. As lesões bucais deixam o paciente susceptível. Que bom seria se fossem só os músculos, né? Mas existem infecções dentárias e os dentes, as infecções odontogênicas, podem inclusive gerar problemas de cardiologia graves. As endocardites bacterianas, as infecções bacterianas do endocárdio do coração, essas bactérias, 98% delas vêm de boca, vêm de dente. Então, por que manter os dentes limpinhos e os dentes saudáveis? Para que você tenha um corpo saudável, para que você seja um organismo bem orientado. Boca faz parte do corpo, né? Se eu tiver uma boca saudável, uma gengiva saudável, se eu não tiver cáries, eu não tenho bactérias sobrando ou circulando ou à disposição para parar em alguma outra área do meu corpo. Esse tratando de bactérias, qual a relação da saúde bucal com o mau hálito, que é muito comum, né? As pessoas às vezes têm mau hálito proveniente de doenças estomacais, outras doenças na laringe, na faringe, e outras doenças bucais. Sim, a halitose é uma doença que nem sempre é aquilo que nós percebemos de mau hálitos. Existem os mau hálitos do dia a dia,
por má higienização, existe uma doença chamada halitose, né? A doença do dia a dia, ou a sensação, né, a percepção daquele hálito forte, daquele hálito concentrado, né? Aqueles pacientes mais idosos, aqueles pacientes que fazem uso de algumas medicações, aquelas coisas normais do dia a dia, né? Que você tem atividades estomacais um pouco mais aceleradas, e você tem às vezes refluxo, e você tem algum comprometimento do trato gastrointestinal alto, você pode ter efeito disso na boca, tá? Mas 90% do nosso mau hálito, da percepção do mau hálito, é pura e simplesmente má higienização. Agora é importante deixar claro, só o dente sujo, só o dente fica sujo na boca? Não. A gente tem o dente, a gente tem placa ou a gente tem biofilme na gengiva, a gente tem biofilme e placa no céu da boca, na superfície da língua, né? A superfície da língua é responsável por 90% do hálito. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em saber que a língua também é para ser escovada. A língua também é para ser higienizada. É necessário higienizar essa língua. É necessário pegar essa escova de dente e escovar o dorso da língua, né? Essas papilas que estão ali, esse tecido especial da superfície da língua, é como se fosse uma grama, como se fosse um tapete. Entre aqueles pelinhos do tapete, vamos fazer uma alusão às papilas da língua, né? O tecido especial de recobrimento da superfície da língua, ali está cheio de bactéria, está cheio de sujeira. E o que é importante sobre cárie, doença periodontal e mau hálito, Ramon e ouvintes, é que a bactéria envelhece na sua boca. Se você não quebra esse ciclo, se você não interrompe essa bactéria, ela envelhece. Quanto mais essa bactéria envelhece, mais chance de ter cárie, mais chance de ter sangramento e doença gengival e mais chance de ter um mau hálito presente. Bom, nós vamos desmistificar duas coisas para a gente poder encerrar a nossa entrevista. Uma delas, relação açúcar, consumo de açúcar e cárie. Relação ao consumo de açúcar e cárie. Há um bom tempo atrás, falou-se no pacotinho de algum chiclete assim, não contém açúcar, né? Desculpa. 3, 2, 1. Há um tempo atrás, criou-se uma relação da açúcar com a cárie, apenas porque sabia-se que alguns estreptococos trabalhavam com a sacarose como fonte energética e devolvia para a boca alguns ácidos bem específicos. Hoje a gente sabe que não é só a sacarose como fonte de energia para algumas bactérias que são causadoras de doença bucal. Então não se fala mais que o problema é o açúcar, em se tratando de sacarose. Nós temos bactérias na boca que trabalham com açúcares alternativos, nós temos bactérias na boca que trabalham com aspartame, com fenilalanina, com xilitol, que é um açúcar tido como um açúcar nocivo à bactéria, né? E essas bactérias têm dado conta desses açúcares e têm feito cáries como se nada tivesse acontecendo. Então não se fala mais que a cárie é açúcar dependente. A gente sabe que hoje a relação da cárie com o açúcar ou com os açúcares, né, seja qual for ele. Então nós temos uma necessidade de manter a higiene bucal, porque nós não sabemos qual é a fonte de energética que essas bactérias estão usando e que... Pode continuar. E pode continuar aí. Então a gente não sabe qual é a fonte energética que essas bactérias estão usando. Portanto, a higiene, a técnica de fio e escova tem que ser plena. Se a gente considerar que a cárie é multifatorial e um dos fatores era dado como a sacarose, hoje nós temos que entender que temos várias fontes de açúcar. Tá? Interessante. Outra questão, doutor Rodrigo, é o medo do dentista. Essa é uma situação que, principalmente os mais velhos, têm um certo receio de ouvir aquele motorzinho, aquela coisa toda, né? E eu quero crer que as técnicas tenham evoluído para melhor, de maneira que essa síndrome aí tenha que ser, né, passada para o outro lado, né? Que nós possamos então instruir a nossa população que o nosso cirurgião dentista está preparado para tal.
Essa é uma temática que a gente podia ficar aqui o resto do dia conversando sobre ela, né? Medo. Medo vem de uma experiência ruim. Você só tem medo daquilo que não foi legal. E vamos voltar a um pouco nessa época dos nossos pais, dos nossos avós, naquela época que eu não tinha dentista e o dentista não era um prático. O dentista era um fazendeiro ali do lado e o meu pai chegava lá e mandava arrancar os dentes que iam ficar cariados e porque não tinha dinheiro para tratar. Então a gente foi criado num sistema que a odontologia foi retardada lá atrás, né? E era igual a gente, de repente, quando encontrava uma polícia na rua, todo fardado, todo de uniforme, a gente ficava assim com aquela sensação de que, nossa, olha a polícia, né? Então talvez hoje o consultório esteja quebrando esse conceito de que, olha, o dentista vai doer, tem motor, às vezes não, né? E o dentista tem tido esse cuidado, essa informação, esse condicionamento. A gente sabe de onde vem esses traumas, esses medos, essas histórias, né? A gente vem, nós estamos numa transição muito grande. Os jovens não têm mais medo. Os jovens não têm mais medo. Só os adultos que continuam ainda com esse medo, né? A tecnologia, tudo isso hoje é muito assim. A odontologia está bem suave, ela está minimamente invasiva, ela tem contato com tecnologia, com materiais, com tudo isso que permite ser amigo do dentista. Que bom. Então, doutor Rodrigo, eu fico muito grato pela sua presença aqui conosco hoje. Nós temos mais outros, né, assuntos a serem tratados aí com você. E numa próxima oportunidade nós temos o maior prazer em recebê-lo aqui para passar essas informações que eu entendo ser muito importantes para nossos ouvintes. Então, gostaria de ouvir as suas considerações finais para que possamos encerrar mais esse Visão do Momento. Beleza, Ramon. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo espaço. Caros ouvintes, levem essa informação. A escova de dente, assim como o fio dental, quando bem usados, da forma correta, com técnica, com disciplina, né, com compromisso, você terá saúde bucal. A saúde bucal, ela depende muito mais do paciente aplicar os conceitos aprendidos e ensinados pelo seu dentista, do que propriamente dito ir a um consultório para ser atendido com motores e técnicas, né? Então fica aqui a dica de higiene, uma boa alimentação, uma alimentação saudável e boca faz parte do corpo. Boca saudável, corpo saudável. Um grande abraço a todos e sempre à disposição. Deixa eu só encerrar aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, recebemos hoje em nossos estúdios o Dr. Rodrigo Pagliari. Ele é cirurgião dentista e tem o seu consultório na Rua Tamoios, no 200, no bairro de Lato Pereira. E o telefone lá é 3231-1373. Então, doutor Rodrigo, nós agradecemos muito a sua presença e semana que vem voltamos com mais um Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM.